gente está aqui reunido para aprender metafísica. Metafísica é o tipo de coisa que você pergunta para as pessoas na rua, a resposta vai ser: o que é isso? Né? A resposta vai ser: eu não faço a menor ideia, ou vai ser uma coisa muito louca, muito delirante. É até engraçado que em inglês eles usam o termo equivalente, né, metaphysics, para se referir a coisas tipo, sei lá, fantasmas, ETs, coisas assim. Coisas que não são palpáveis, por assim dizer. Os dois são erros, porque metafísica, na verdade, o nome é engraçado que meta é além de, né? Então era o livro que ficava depois do livro da física de Aristóteles, na coleção dos livros de Aristóteles. Mas é um livro que é um conhecimento que ajuda a entender também o mundo físico. Não é conhecimento de fantasmas. Né? A metafísica, ela é a ciência do ente. Do ente. O que é um ente? Basicamente, o ente é uma coisa que é. Parece que eu estou zoando, não estou não. Eu vou mostrar para você. No nosso livro, quadrinho, né, a gente tem em português uma figura gramatical, que é o particípio presente. Né? Então, o particípio presente, ele acaba com NT. Então, a pessoa, por exemplo, que estuda, é um estudante. A pessoa que dói é um doente. A pessoa que age é um agente. E a pessoa que é um ente. Ou seja, ente é uma palavra que quer dizer, basicamente, uma coisa que é. Ao contrário de, por exemplo, coisas que não existem, a gente vai ver isso nas outras aulas, senão em outra coisa. Por exemplo, o vermelho. Alguém aqui já viu o vermelho? Todo mundo já viu um monte de coisa que é vermelho, mas ninguém viu o vermelho. Não existe o vermelho. Como não existe o 30 centímetros. Todo mundo já viu um monte de coisas que tem 30 centímetros, mas ninguém viu o 30 centímetros. Por quê? Porque não é um ente. Um ente é aquilo que é. Esse microfone é um ente. Esse computadorzinho é um ente. Tudo, as canetas que vocês estão usando, o quadro, tudo, cada árvore dessas, é uma coisa que é uma coisa que está ali, que existe nela mesma. Não é como uma qualidade de outro. É uma coisa que a gente poderia dizer que é substantiva. A gente vai cair muito nessa questão das palavras. Eu digo, como por exemplo aqui. Aqui a gente está falando do particípio presente. Vocês vão conseguir entender por que isso se chama particípio nas próximas aulas. Porque tem muita coisa do vocabulário da metafísica clássica que veio a ser usada de forma loucamente deformada no linguajar cotidiano. Só que, como o uso em geral tem grandes modificações em relação ao sentido daquilo na metafísica, acaba que não é uma coisa que a gente tem que se guiar por isso. A gente vai ter que ficar desaprendendo palavras, na verdade. Algumas vão nos apontar o caminho, outras a gente vai ter que pensar, peraí, quando eu estou falando disso em gramática ou no botequim, o sentido da palavra é esse. Agora, quando eu estou falando isso em termos de metafísica, o sentido da palavra é outro. Foi justamente um engano desse cometido de boa-fé que fez com que a gente acabasse tendo tido esse prazer e essa oportunidade de estar aqui juntos.
É, uma coisa que vale a pena a gente mencionar de primeiro, apesar de não estar na ordem clássica das coisas, quer dizer, normalmente não se começaria dizendo isso, até porque ia ter gente que dizia, ei, peraí, isso daí é teologia, não é filosofia. Mas também é filosofia e eu acho que merece ser dito logo de cara, porque é a origem, e a origem metafísica, de um erro gravíssimo, de um problema gravíssimo, que afeta toda a sociedade ocidental há mais de 500 anos. Tem inclusive um artigo meu no Medium sobre isso. Eu posso depois passar o endereço para vocês, porque os endereços do Medium são as coisas enormes. Mas que é o seguinte, a gente viu que o vermelho, ou o 30 centímetros, aquilo não é, não existe, o vermelho. Aquilo que só existe não é outra coisa. É o que mais tarde a gente vai ver que é o que se chama acidente. Daí a expressão no linguajar comum, né? Foi uma coisa acidental, acidentalmente. Um acidente, isso a gente vai ver, sei lá, terceira aula, coisa assim. É uma coisa que só existe em outra coisa, né? Tipo tamanho, os 30 centímetros, a cor, o que for. Mas o ser. Ser. O que é ser? O que é esse se a gente pegar em gramática de novo, a gente vai encontrar muitas vezes um substantivo, né, que é feito aparentemente a partir de um adjetivo e que significa ter aquela qualidade, né, tipo, sei lá, coerência, a qualidade que o coerente tem. E o ente, qual é essa? O que é? Assim, como a coerência está para o coerente, a essência está para o ente. Porque o verbo em latim não é só essere, né? Então é a essência. Por isso que o livro de São Tomás, em que ele explica a metafísica, se chama O Ente e a Essência. Agora, se a gente vai no linguajar cotidiano, ente praticamente não existe. Ninguém fala ente. Só fala numa expressão que é metafisicamente correta, inclusive, que é o ente de razão. O que é o ente de razão? É uma coisa que só existe como concepção. Eu costumo brincar dizendo que o povo é um ente de razão, porque na verdade que você tenha ou uma multidão de pessoas ou uma massa ignária. Agora um povo sábio que conduz os destinos, etc., isso é um ente de razão. É uma coisa que só existe na cabeça da gente. Um ente de razão é um ente que só é ali, na razão. Agora, todas essas outras coisas, elas têm tudo, todas as coisas, tudo que é, com uma única exceção, que na verdade nem exceção é, a gente vai ver por quê, tem uma coisa em comum. Nada disso é necessário. Se eu nunca tivesse existido, não ia fazer a menor falta. Ninguém ia reparar. O mundo estaria, assim, talvez uma pequena diferença aqui, uma outra pequena diferença ali. Se sei lá, a cordilheira dos Himalaias nunca tivesse se levantado, aquilo fosse uma planície, qual a diferença? Você teria, sim, as culturas teriam dado de maneira diferente, teria dado para ir da China para a Índia a pé de boas, mas aquilo ali é uma coisa que mas poderia perfeitamente não ser. Tudo isso, essa parede poderia não ser, ela poderia não ser. As Américas, o continente inteiro,
poderia não ser. Isso, a coisa que poderia ser ou não ser, tem até um termo técnico para isso, para quem está interessado em usar esse conhecimento para poder depois, sei lá, estudar a soma teológica, etc., vale a pena ir anotando essas paradinhas. Né? A coisa que poderia ser, como poderia não ser, é aquilo que tanto faz, na verdade, não é necessário, é o que é contingente. E aí a gente já vai de novo pensar, não, mas peraí, na língua comum, contingente é outra coisa. Pois é uma forma de forma, se a gente for ver assim, isso daqui é contingente a tal coisa acontecer, está até perto do sentido. Agora, qual é o contingente, o efetivo do batalhão? Já é outra coisa. Né? Contingente é aquilo que poderia ser ou não ser. O que inclui, basicamente, todos os entes de que a gente tem notícia com os nossos sentidos. Não tem nada que fosse realmente necessário. Nem o planeta Terra, nem o Sol, nem o universo mesmo. Tudo isso é contingente. Poderia ser ou não ser, poderia não existir. E isso, essa questão do que é contingente, isso é muito importante porque é a base filosófica do entendimento da revelação no judaísmo e mais ainda no cristianismo. Porque se você pega os gregos, lá com aqueles montes de deuses deles, nenhum daqueles deuses precisaria obrigatoriamente existir. Assim, mesmo que eles existissem, é tudo lorota, tudo bem, vamos fingir que existe. Né? Tem lá um cara sentado na nuvem tacando um raiozinho. Ele poderia não existir. E a mitologia grega ia ficar mais ou menos igual. Mesmo que pegasse assim, um dos patriarcas, o cara que foi pai de um monte de gente. Tem tanto deusinho ali que ia ficar mais ou menos igual. É a mesma coisa que você dizer que, sei lá, uma dessas árvores aqui em volta poderia não existir. Poderia, poxa. A diferença só um expert ia conseguir perceber. Né? Então, esses deuses dos pagãos, eles são contingentes. O resultado é que você não tem uma resposta dentro do paganismo, você não tem uma resposta para a pergunta mais básica de todas, que é por que existe alguma coisa? Assim, convenhamos, se tudo que a gente está vendo em volta pode existir ou não existir, por que alguma coisa existe? Não é verdade? Assim, poderia perfeitamente não existir nada. Aí, que em termos religiosos, entra a fé cristã, balançando bandeiras, dizendo, é nesse Deus que eu acredito. Mas já uma noção filosófica de Deus, uma noção de Deus desenvolvida por Aristóteles, que não tinha nada a ver com o cristianismo, não tinha nada a ver com o paganismo, com o judaísmo. Mas essa noção, ela foi uma das coisas que impeliram mais fortemente a religião cristã a ganhar o mundo, que é a noção de que, ao contrário de todas essas coisas que são contingentes, Deus é necessário. Só ele é necessário. Por que ele é necessário?
A argumentação filosófica vai dizer que as coisas todas precisam ter uma origem, basicamente, uma coisa causada pela outra. Então vai ser Deus que vai ter sido a causa primeira de todas as coisas. Do mesmo modo, as coisas têm gradações, a bondade tem gradações, Deus vai ser a gradação suprema. Mas o que nos interessa aqui é perceber que Deus é necessário e todo o resto é contingente. Por quê? Porque nós estamos falando de entes, né? Cada coisa que tem aí, assim, a caneta na sua mão, é um ente. Essa caneta poderia não existir, mas existe. Como que ela existe? Por que que ela existe? Ela existe, e isso é um troço muito interessante, nas consequências já teológicas, que a gente não vai tratar aqui, a gente está tratando do Deus filosófico. Que poderia, por exemplo, ao invés de ter criado o mundo lá em 6 dias, o mundo sempre ter feito a coisa desde sempre, ter surgido de uma coisa, poderia ter um monte de outras coisas que quem é cristão não aceita, mas que estariam de acordo com essa noção dentro da filosofia. Ou seja, não estou restringindo aqui Deus a o que a revelação cristã ensina. Eu sou católico, então eu tenho certeza total, completa, absoluta que Deus é um só Deus em 3 pessoas e toda aquela coisa bonita, tudo do credo. Mas, em termos filosóficos, o que nos interessa agora é que Deus é. Deus é. Mais ainda, Deus... Meio chato esse negócio de a gente precisar da mão para andar, né? Mas Deus... Eu vou fazer outra coisa ali embaixo, fica mais fácil. Deus, Ele é o único que é, por assim dizer, por conta própria. É o que em filosofia se diz ser em si. Como assim? Ele não depende de ninguém, de nada, para ele ser. Aí é por isso que essa descoberta da filosofia grega, quando chegou a galerinha lá que estava em outra vibe completamente e teve contato com isso, disse: caraca, agora eu entendi por que quando Moisés perguntou o nome, Deus disse: eu sou aquele que é. Putz, é isso, fantástico. E é isso. Deus é o ser em si. Todos os outros entes, tudo, eu, você, o Himalaia, o planeta Terra, tudo isso que poderia perfeitamente não existir e não causaria grande prejuízo, o resto do universo funcionaria direitinho, só existe, e isso a gente vai ver como se opera já numa das últimas aulas, só existe por participação em Deus. Agora vocês se lembram, né? Aquele primeiro quadrinho que eu botei aqui, né? Do agente, estudante, ente, todos aqueles NTEs, aquilo é o particípio presente. Um outro particípio da gramática, às vezes a gramática ainda conserva muita coisa, né, do vocabulário clássico. Um outro particípio que nos ajuda é o particípio passado. Se a gente pega, por exemplo, cerveja. Alguém aqui aprecia cerveja morna? Imagino que não, né? A cerveja, todo mundo gosta de cerveja gelada. Os particípios passados em português, eles vão acabar, em geral, com ado, ido. Né? Então a cerveja, vou botar só um. Cerveja é um líquido que se aprecia gelado.
Eu peguei fogo da cintura para baixo, fiquei queimado. Essa sala não existia até o dia em que ela foi construída. E por aí vai. Isso é participação. Agora, por que esse nome, participe? Porque ele indica uma participação. E essa participação nos ajuda a entender o que se está dizendo quando se diz que Deus é o ser em si e todas as criaturas só existem por participação nele. A cerveja gelada, ela não é gelo, não é verdade? Ela não é o gelo. Como é que ela ficou gelada? Você pegou a cerveja, botou ela no meio do gelo até ela ficar gelada. Você não quer gelo, você quer cerveja gelada, é outra coisa. Você quer uma cerveja que participe das qualidades do gelo, sem ser gelo. Do mesmo jeito, uma barra de ferro que o ferreiro bota lá naquela forja, fica aquele troço bonitão lá em brasa, né? Quentona. Ela está participando do fogo, mas ela não é fogo, ela continua sendo ferro. Assim como a cerveja gelada está participando do gelo, mas não é gelo, continua sendo gelo, continua sendo cerveja. A mesma coisa acontece conosco e com o giz, e com o passarinho, e com a pedrinha, e com o planeta Vênus. Eles só são por participarem no ser em si, que é Deus. Isso, para a teologia, de que a gente não vai tratar aqui, só no máximo dar um pitaquinho aqui, um pitaquinho ali, porque senão a gente se perde, porque realmente o assunto é fascinante. Para a teologia, isso tem um monte de implicações fantásticas. Por exemplo, uma noção que ainda está dentro dessa linha, né, entre a filosofia e a teologia, da inteligência divina, né, que basicamente, se Deus está fora do tempo, ele criou o tempo também é uma criatura, o tempo também só existe por participação no ser em si de Deus. Se Deus se esquecesse, se fosse possível, se Deus se esquecesse de alguma coisa, essa coisa nunca teria existido. Porque ela só existe por participação no ser em si de Deus. Quer dizer, quem mantém as coisas em existência é Deus. Deus não criou o universo e largou lá. Agora, o que aconteceu? Um erro filosófico gravíssimo, 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 gravíssimo. Estragou isso, negou isso. Na época, ninguém achou que isso daria muito problema, filosoficamente falando. Mas deu. Porque quando os nominalistas, é o nome dessa galera, quando eles disseram que, na verdade, Deus, eles não estavam negando Deus, mas que Deus existiria e cada criatura existiria, cada um na sua, por si, tranquilo. Eles, primeiro problema gravíssimo para a sociedade ocidental, eles eliminaram o ponto mais crucial do dogma da encarnação do Verbo. Negaram sem negar, né? Simplesmente mudaram a noção de uma coisa. O que é a encarnação do Verbo? É que Deus se tornou homem, né? O Espírito Santo, pelo Espírito Santo, foi concebido no seio de Maria Virgem, etc. Bom, se Deus é o ser em si, se o tempo e o espaço são sustentados por ele, que os criou,
Se o ser de cada criatura depende de participar no ser de Deus, inclusive o ser de um demônio, o que se tem ali é uma coisa incrível, fantástica. Sim, fantástica. É como, sei lá, o cara que está por fora e segura tudo, entra dentro. É incrível. Por isso que São Paulo ficou tão extasiado, por isso que todo mundo ficou tão extasiado. São João. Agora, se Deus é do mesmo jeito que a gente, qual a diferença entre isso e um Deus grego que pega esse fantasia de cisne para transar com a menina e ter um filho? Nenhuma. Porque botou Deus para o lado de cá. Ao tentar elevar a dignidade das coisas criadas, se negou essa dignidade. E aí, com isso, o que acaba acontecendo é que Deus foi transformado, e isso em termos filosóficos, esse é o problema, a gente está falando aqui de filosofia, um pouquinho de sociologia. A teologia ela entra para entender qual foi a modificação sociocultural que aconteceu depois. Isso transformou o Deus cristão, que é, por definição, quem, ao manter o universo em existência, quem ordena todo o universo. Então, essa ordem de todas as coisas, querida por Deus, é uma coisa que São Tomás fala muito e que é uma das minhas paixonites, né? Essa ordem de todas as coisas, que faz com que 2 mais 2 é igual a 4, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, e 2 corpos se atraem na razão direta de sua massa e inversa do quadrado da distância. Não, direta do quadrado da distância. Aquilo mesmo. Lei da gravitação, esqueci a forma. E não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Tudo isso é uma coisa só. Quer dizer, a matemática, a física, a química, a ética, a biologia, tudo é uma coisa só. Por quê? Porque aquela ordem é mantida por aquele em quem se participa para que se possa vir a ser. Agora, quando você bota Deus do lado de cá, dessa barreira, por assim dizer, quando você faz com que cada Deus, inclusive, seja exatamente do mesmo jeito, o que você está fazendo é eliminar essa ordem. É transformar Deus num Júpiter sentado numa nuvenzinha jogando raiozinhos. Foi isso que veio a dar em uma tonelada de problemas. Assim, basicamente toda a modernidade, incluindo o surgimento do protestantismo, vieram disso. Vieram dessa incapacidade de perceber essa diferença literalmente essencial entre quem participa e quem é. Deus é o ser em si. As demais criaturas participamos. Ao participar, por participar, em participar, é que nós somos. Nós não seria possível a um de nós existir por conta própria. Por quê? Porque a gente é contingente. A gente não é necessário. Então, a gente vai existir por participação em Deus. Ou seja, o que a gente viu até agora? Primeiro, noção de ente. O que é o ente? É aquilo que é, exatamente, como o doente, aquilo que dói, o farsante, aquilo que faz a farsa, e por aí vai. Os entes todos, eles só são por participarem no ser em si, que é Deus. Tá? No caso, estamos falando de um Deus filosófico. Eu dei esse problema do nominalismo, que nega isso, nega essa necessidade de participação, por conta das consequências
que isso trouxe para a sociedade, que são muito, muito graves. E que são o que faz com que hoje em dia, por exemplo, venha um neo-ateu bobo desses e fazer a mesma acusação, por sinal, que os romanos faziam. Dizendo que você é ateu. Você diz aí que você não é ateu. Não, você é ateu porque você não acredita em Júpiter. A única maneira de se colocar esse Deus dos filósofos, que é exatamente a mesma coisa que a revelação ensinou, quer dizer, os gregos descobriram aquilo pela razão, os judeus receberam aquilo pela revelação, mas é a mesma coisa. A única maneira de você comparar esse Deus, que é necessário, que é o ser em si, em quem, por participação, todas as outras coisas existem, como a cerveja participa do gelo sem ser gelo, né? Esse microfone participa de Deus sem ser Deus. A poeirinha do chão participa de Deus sem ser Deus. Eu participo de Deus sem ser Deus, e por aí vai. A única maneira de você conseguir comparar Júpiter e o Deus dos filósofos e da revelação é você negar esse Deus dos filósofos da revelação. E é o que aconteceu. Quer dizer, desde o começo do nominalismo, depois eu passo para vocês o endereço, quem tiver interesse em ir mais longe desse meu artigo. Mas desde o começo dessa ideia, desde que essa independência de Deus foi colocada e um monte de gente começou a usar aquilo como pressuposto no raciocínio, sai daí, bicho. O troço virou bagunça, basicamente. Foi o que levou a essa imensa confusão. Foi o que levou a essa dissolução total de uma sociedade que era uma sociedade coesa, mas que aí se partiu em pedacinhos. Primeiro nas guerras de religião, depois nas ideologias. Tudo isso é consequência deste erro filosófico, que é negar isso. Né? Que é achar que Deus é exatamente do mesmo jeito que eu sou. Isso é um erro filosófico muito grave, mas que está na origem de uma quantidade enorme de coisas. Acho que a gente podia fazer um intervalinho, que aí depois a gente volta para o próximo ponto. Aí dá tempo de todo mundo respirar um pouquinho, beber uma água. Vocês devem estar meio cansados. E aí, sim, só uma coisinha. Eu peço que vocês escrevam aí, para não se esquecer, agora, ou assim que voltar do intervalo, quaisquer perguntas vocês têm sobre o que eu expliquei, ou tentei explicar. Por quê? Primeiro, porque a sua dúvida pode ser também a dúvida de uma outra pessoa mais tímida, e, para mim, eu achar que aquilo é tão evidente que não merecia mais do que um mero comentário e, por isso, ter passado por cima. Então, você, ao fazer a pergunta, se está ajudando o colega. Segundo, porque esse tipo de conhecimento é um conhecimento que a gente tem que aplicar. Né? Se eu falo isso para vocês e depois vocês só conseguem dar, mesmo que vocês tenham entendido o que eu falei, aparentemente, vocês só conseguem dar o mesmo exemplo que eu dei, não conseguem aplicar aquilo mais nada, é que eu não soube ensinar, a coisa não funcionou. Porque tudo isso, como a gente está tratando da ciência do ser, basicamente, isso vai ter uso em tudo. Assim, na estrada para chegar aqui. Né? Por que a estrada de terra é diferente do asfalto, não dá para ir tão depressa num quanto no outro? Se chover, cria lama num, não cria no outro. Isso tudo são questões que a metafísica trata. De que a metafísica trata?
Né? A gente vai ver isso mais tarde, quando a gente estiver tratando dessas questões. O que é a lama? Agora não choveu, não tem lama. Para onde a lama foi? O que é a lama? Isso são questões metafísicas. Né? Então a gente tem que pegar, desde o início, a gente tem que tentar pegar, ver aquilo que a gente ouviu e tentar pensar outros exemplos, aplicar, etc. Né? Então, se eu chego depois de alguma pergunta, todo mundo diz, não, pergunta nenhuma. O que eu vou pensar foi, meu Deus, eu fui tão confuso que ninguém entendeu rigorosamente nada, não conseguiu nem tentar ver de onde é que aquilo vai, vem para onde é que aquilo vai, vou ter que começar tudo de novo, porque não deu. Eu não vou achar que todo mundo entendeu. Não é assim que a banda toca, não é assim que a coisa funciona. A gente só entende aplicando. E justamente pensando, ainda que a pergunta seja, é tal coisa, é assim mesmo? Já é uma excelente pergunta. Né? Porque aí está confirmando, tentei aplicar. Essa coisa ali atrás, uma bateria de rock, beleza. Aquilo é um ente, ou são vários entes, na medida que ela está toda desmontada. Isso a gente vai ver mais tarde, tá? Essa pergunta não vai. Mas esse tipo de coisa ajuda a gente a entender, me ajuda a explicar de uma maneira que sirva não só para vocês, como para as pessoas que venham assistir essa aula ao vivo, né? Porque por alguma razão, sei lá, falta tremenda de gosto, de opções, mas meu canal do YouTube tem uma tonelada de gente lá que vai ser avisada quando da primeira aula, vai ficar um monte de gente oriçada querendo assistir, vai ficar super decepcionado, como sempre, mas se a gente conseguir atingir mais gente, melhor. Né? Então, até uma dúvida que parece boba pode ajudar, às vezes, até um tímido na mesma sala ou um cara do outro lado de uma tela de computador assistindo isso por falta tremenda de opções. Tá, então vamos fazer uma pausinha? Eu vou ver